Sofia, uma estudante de física com a mente sempre em ebulição, vivia sob o manto de uma insônia crônica, que muitas vezes a levava a mergulhar em livros e artigos científicos nas horas mais profundas da noite. Sua paixão por fenômenos luminosos, em particular, era quase uma obsessão. Um farol em sua rotina, que, de resto, parecia desprovida de qualquer brilho. Ela se sentia, de certa forma, invisível. Uma figura pálida e sem destaque num mundo vibrante, uma sensação que a acompanhava desde a infância. Seus dias eram preenchidos por equações, teorias e a constante busca por uma descoberta que justificasse sua existência, que a fizesse, de alguma maneira, brilhar. Foi em uma dessas noites de vigília, enquanto folheava páginas sobre bioluminescência em organismos marinhos, que uma ideia peculiar, quase absurda, acendeu-se em sua mente. E se a luz não fosse exclusividade do reino animal e vegetal? E se, de alguma forma, o corpo humano também possuísse uma capacidade intrínseca de emitir luz, ainda que imperceptível? A curiosidade, misturada à sua insônia e à necessidade de provar algo a si mesma, impulsionou-a a um experimento caseiro. Com uma determinação quase febril, Sofia transformou seu quarto em um santuário de escuridão absoluta. Cobriu janelas com várias camadas de tecido pesado, vedou frestas com fita isolante e removeu qualquer fonte de luz, por menor que fosse. O ar ficou pesado, denso, e a expectativa sufocava qualquer som. Ela respirou fundo, o coração batendo descompassado contra as costelas, enquanto ligava o equipamento simples que havia montado. Um sensor de luz de alta sensibilidade e uma câmera de baixa luminosidade, ambos conectados a um laptop. Sentou-se no centro do quarto, a respiração presa na garganta, esperando que seus olhos se adaptassem à negridão total. Minutos se arrastaram, cada um parecendo uma eternidade. Uma dúvida corrosiva começou a roer sua certeza. O que estou fazendo? Isso é loucura? É apenas o cansaço, a insônia me pregando peças. Então aconteceu. Primeiro, um lampejo quase imperceptível, uma cintilação pálida que poderia ser facilmente confundida com uma ilusão de ótica. Mas persistiu. Um brilho tênue, esverdeado azulado, emanando de sua própria pele, das pontas dos dedos, dos braços, do rosto. Sofia piscou, incrédula, seu corpo inteiro em choque. Não era um erro, não era sua imaginação. Havia luz. Seu corpo, o mesmo corpo que ela sentia ser tão sem brilho, estava emitindo uma luminescência fraca, uma miríade de fótons dançando na escuridão. A descoberta inicial foi avassaladora, confusa, quase mística. Ela repetiu o experimento várias vezes, a cada noite, sob as mesmas condições rigorosas, e o resultado era sempre o mesmo. O brilho estava lá. Impulsionada por essa revelação, Sofia mergulhou em uma investigação pessoal, pesquisando obsessivamente sobre bioluminescência humana. Encontrou pouquíssimas informações, artigos obscuros e muitos céticos que descartavam a ideia como pseudociência ou mera especulação. O brilho, ela percebeu, era tão fraco que só era visível em escuridão absoluta e após um longo período de adaptação dos olhos. Ela se sentia isolada com essa informação extraordinária, um segredo que pesava em sua alma. A quem poderia recorrer? Quem acreditaria nela? Em um momento de vulnerabilidade, ela tentou compartilhar sua descoberta com Léo, um colega e rival acadêmico, conhecido por sua mente afiada e seu sarcasmo ainda mais afiado. Você está imaginando coisas, Sofia. Ele zombou, com um sorriso de escárnio. É o resultado da sua insônia, ou talvez de algum produto químico na sua pele. Não há evidências científicas de bioluminescência humana. A humilhação queimou em seu peito, mas também acendeu uma chama de determinação. Ela provaria que estava certa, mas para isso precisaria de ajuda externa. A questão era, a quem ela poderia realmente confiar com algo tão extraordinário?
Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A humilhação sofrida nas mãos de Léo, ao invés de desanimá-la, solidificou a convicção de Sofia de que precisava de um aliado, alguém que enxergasse além do ceticismo superficial. Seus pensamentos a levaram ao professor Carvalho, uma figura lendária nos corredores da academia, conhecido por suas teorias heterodoxas e pela disposição em explorar os limites do conhecimento convencional. Carvalho, um físico aposentado com uma barba branca desgrenhada e olhos que brilhavam com uma curiosidade juvenil, vivia recluso em um laboratório particular, uma mistura de santuário e caos científico, onde o cheiro de ozônio e poeira de livros antigos pairava no ar. Sofia o procurou com a cautela de quem desvenda um enigma. Inicialmente, Carvalho a recebeu com a polidez distante de um acadêmico habituado a ouvir divagações. No entanto, a persistência de Sofia, a clareza de seus dados preliminares, ainda que rudimentares, e a paixão ardente em seus olhos o intrigaram. Ele viu nela não apenas uma estudante, mas uma alma gêmea na busca pelo inexplicável. Assim, uma aliança improvável foi forjada. Juntos, eles transformaram o laboratório de Carvalho em seu quartel-general secreto. A relação entre eles floresceu. Carvalho ofereceu a Sofia não apenas sua vasta experiência e acesso a equipamentos mais sofisticados, mas também uma mentoria que ia além da ciência. Ele a ensinou a confiar em seus instintos, a questionar o status quo e, acima de tudo, a ter paciência. Sofia, por sua vez, trouxe ao professor uma renovada esperança, uma oportunidade de revisitar a emoção da descoberta que ele pensava ter perdido. Ela era a prova viva de que o universo ainda guardava segredos esperando para serem desvendados. Enquanto a pesquisa avançava, algo extraordinário começou a acontecer. Conforme Sofia se aprofundava na compreensão de sua condição, meditando sobre o fenômeno e conectando-se emocionalmente a essa parte intrínseca de si, o brilho de seu corpo parecia se intensificar sutilmente. Não era uma mudança dramática, mas perceptível para os olhos treinados de Carvalho e para o sensor de alta sensibilidade que eles usavam. Eles começaram a documentar as flutuações do brilho, tentando correlacioná-las com fatores emocionais ou fisiológicos. A emoção de Sofia em relação à descoberta original, antes misturada com confusão e isolamento, agora se transformava em um senso de propósito, uma convicção de que estava no caminho certo. No entanto, a sombra da inveja de Léo pairava sobre eles. O colega, incapaz de aceitar que Sofia pudesse ter algo de valor, começou a suspeitar do tempo que ela passava com o professor Carvalho. Rumores maliciosos sobre o trabalho marginal do professor e a ingenuidade de Sofia começaram a circular pelos corredores da universidade. Léo tentou sabotar sua pesquisa, dificultando o acesso a recursos e equipamentos, espalhando desinformação em reuniões de departamento. A tensão aumentou quando, através de manobras astutas, Léo conseguiu acesso a algumas das anotações preliminares de Sofia. Um pressentimento sombrio começou a envolver a pesquisa, mas Sofia, imersa na euforia da descoberta, subestimou a astúcia e a malícia de seu rival. Em um momento de vulnerabilidade, após uma longa noite de experimentos bem-sucedidos, Léo se aproximou de Sofia com uma falsa expressão de preocupação. Oferecendo ajuda para organizar os dados e sugestões para aprimorar a metodologia, ele se infiltrou em sua confiança. Ingênua e ansiosa por compartilhar o progresso que tanto custara, Sofia partilhou detalhes cruciais, mostrando-lhe as provas mais convincentes do brilho, os gráficos detalhados das flutuações e as teorias incipientes sobre a mecânica subjacente. A traição foi brutal. Dias depois, um artigo bombástico apareceu em uma prestigiosa revista científica. O autor, Léo. O tema, a descoberta da bioluminescência humana, reivindicada como sua.
O artigo descreditava Sofia e Carvalho, descrevendo suas tentativas como especulações sem fundamento e apresentando os dados roubados como resultado de sua própria metodologia inovadora. O mundo acadêmico, sempre ávido por descobertas sensacionais, engoliu a narrativa de Léo. Sofia descobriu a traição através de um e-mail de um colega, a notícia atingindo-a como um golpe físico. O peso da humilhação pública e a perda de sua pesquisa, de seu sonho, foram esmagadores. Naquela noite, em seu quarto escuro, onde tudo começou, o brilho de seu corpo, pela primeira vez, pareceu diminuir, quase se apagando, um reflexo pálido de seu espírito quebrado. O golpe da traição de Léo mergulhou Sofia em um abismo de desespero e raiva. Sentia-se não apenas roubada, mas invisível, de uma forma que nunca imaginara. Uma ironia cruel para alguém cujo corpo agora irradiava luz. A chama de sua paixão pela ciência parecia ter sido extinguida, substituída por um vazio gélido. O professor Carvalho, testemunha silenciosa de sua dor, não permitiu que ela se afundasse completamente. Com a voz embargada pela própria indignação e uma sabedoria que só os anos e a experiência podem conceder, ele a lembrou de que a verdade, por mais que tentassem soterrá-la, sempre encontra um caminho para prevalecer. A ideia de vingança começou a tomar forma na mente de Sofia. Não uma vingança destrutiva, mas uma busca implacável para restaurar a verdade e, com ela, o seu próprio brilho. Ela percebeu que o fenômeno em si, embora extraordinário, não era o mais importante. Era o que ele representava. Sua singularidade, sua persistência e, acima de tudo, sua paixão inabalável pela descoberta. Juntos, Sofia e Carvalho começaram a traçar um plano meticuloso. O objetivo não era apenas desmascarar a fraude de Léo, mas apresentar a verdade ao mundo de forma inquestionável. Decidiram que o palco ideal seria a próxima grande conferência de física, um evento de prestígio que atrairia os maiores nomes da comunidade científica. O plano era arriscado, dependendo de uma demonstração ao vivo que exigiria de Sofia um controle e uma intensidade de seu brilho que ela ainda não havia alcançado plenamente. A pressão era imensa. Noites em claro, experimentos exaustivos e meditação profunda se tornaram parte de sua rotina. Ela precisava não apenas provar a existência do brilho, mas também que ele era intrínseco a ela, e que Léo havia roubado essa verdade. Os medos e as inseguranças, antes adormecidos, ressurgiram, mas foram combatidos pela determinação férrea de provar seu valor. Chegou o dia da conferência. O auditório estava lotado. A expectativa pairava no ar. Léo, com sua postura arrogante, subiu ao pódio para apresentar seu trabalho, desfilando gráficos e dados que Sofia reconhecia como seus. No auge de sua apresentação, quando a plateia parecia rendida à sua narrativa falsificada, uma interrupção inesperada ecoou pelo salão. O professor Carvalho, com Sofia ao lado, caminhou resolutamente até o palco. Houve um burburinho, mas a autoridade silenciosa do professor e a dignidade de Sofia impuseram respeito. Com uma voz firme, Carvalho expôs a fraude de Léo, apresentando as evidências originais que haviam sido roubadas. Léo tentou argumentar, mas suas palavras se perdiam diante da seriedade das acusações. Então, chegou o momento de Sofia. Com o coração batendo forte, mas a mente clara, ela pediu que as luzes do auditório fossem apagadas. Uma escuridão densa envolveu a todos. Sofia respirou fundo, concentrando-se, lembrando-se de cada noite em seu quarto, de cada momento de dúvida e de cada descoberta. Ela canalizou toda a sua paixão, sua raiva e sua esperança. E então aconteceu. Um brilho suave, etéreo, começou a emanar de sua pele. Não era o brilho fraco e quase imperceptível de seu quarto. Era um fulgor intenso, visível para todos os presentes, um halo dourado que a envolvia, pulsando com uma vida própria.
A emoção da plateia era palpável. Sussurros se transformaram em exclamações de espanto. A verdade era inegável. Léo, pálido e derrotado, foi desmascarado. Sua reputação destruída em um instante. Sofia, antes invisível, foi aclamada como uma pioneira. Sua descoberta não apenas abriu novas e fascinantes avenidas de pesquisa na bioluminescência humana, mas também inspirou uma nova geração de cientistas a questionar o estabelecido e a perseguir o inexplicável. Ela não buscou a fama, mas a validação de sua verdade e a inspiração para que outros confiassem em sua própria luz. O professor Carvalho foi reabilitado, seu legado de pensador excêntrico transformado em visionário. Sofia não era mais uma figura em segundo plano. Seu brilho, antes oculto, agora iluminava o caminho para a ciência e para sua própria jornada. Ela encontrou amor e aceitação, não apenas por seu fenômeno físico, mas pela pessoa que se tornou. Uma mulher confiante, resiliente e inspiradora, cujo brilho interno e externo finalmente estavam em perfeita harmonia. Seu legado era a prova de que a verdadeira luz vem de dentro, esperando o momento certo para se manifestar e iluminar o mundo.